Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Vitor Barbosa, para você que não me conhece, sou cofundador da Fincat, e na Fincat a gente sempre faz essa conexão entre usuários e fintechs. E dentro do nosso ecossistema de soluções, vamos dizer assim, a gente tem essa série Bate-Papo com Fintechs, que a ideia é para você no YouTube poder acompanhar tanto em áudio e vídeo, e também no Spotify e outros players de podcast, só o áudio, um bate-papo que eu acabo trazendo como convidados especialistas, C-levels, fundadores de fintechs. E hoje eu estou aqui com o Márcio Nunes, ele que é co-founder da Encash. Muito feliz aqui de recebê-lo, vai ter bastante novidade da Encash para ele conversar e mostrar um pouquinho para a gente hoje. E antes de mais nada, queria te agradecer pela participação, Márcio, e já pedir para você se apresentar para o pessoal de casa, por favor. Tá ótimo. Obrigado, Vitor. Obrigado aí primeiramente, né, pela oportunidade. Eu acho que esse canal que vocês criaram aí é bem fundamental para o nosso mercado, né? Quando a gente fala de fintechs, parece que é uma operação muito nova, um mercado muito novo, mas ele já existe, né, desde a incentivos do Banco Central há praticamente 10 anos, mas efetivamente as inovações que têm trazido aqui para o mercado precisam ser divulgadas, né? Mais publicadas, mais divulgadas aqui como um todo. Eu acho que o público aqui que está nos assistindo aí também conhecer um pouco mais da nossa operação, né? Que é uma peer-to-peer, uma CEP, que são poucas fintechs que operam nessa estrutura. Você perguntou sobre mim, né? Fala um pouco do meu background. Eu venho, minha história foi basicamente fundamentada na área financeira. Eu trabalhei por muitos anos em empresas de consultoria e auditoria externa, que são Big Four, né, que são uma das 4 grandes internacionais aí que atende mundialmente a parte de consultoria, M&As, operações como todas. Nessa minha jornada, em uma dessas Big Four, eu também tirei um tempo ali, porque eu entendia que a área financeira no Brasil, né, há anos atrás, ainda estava muito desprovida de uma visão de gestão financeira mais estratégica, olhando ali muito, que hoje é muito novo ainda no Brasil, mas tem uma visão na área financeira como FP&A, né, que é aquele estratégico, informações financeiras, indicadores e tudo mais. E naquele período ali que eu ainda estava trabalhando na Big Four, eu me ausentei por um ano, fui para os Estados Unidos, fiz um curso, né, de pós-graduação em Berkeley, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, de Corporate Finance, exatamente nessa ansiedade minha de buscar inovação e uma visão de financeira como um todo para trazer aqui ao meu retorno. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, continuei trabalhando na Big Four, muito aí atendendo pequenas e médias empresas, grandes também, né, que estavam em prospecção internacional, investimento internacional, mas mentorando muitos empreendedores que estavam naquela fase de implementação de governança, controles, e buscando ali uma possível abertura de capital, ou uma oportunidade de captação de recursos. Aí eu tive um relacionamento muito forte com o Grupo Endeavor, né, que todo mundo deve conhecer, que é uma associação, né, de impulsionamento de empreendedores. Eu fiquei muito tempo ali, através da Big Four, apoiando empreendedores em Endeavor. E aí a mosquinha, né, que a gente fala de empreendedorismo e tecnologia, me picou e eu realmente resolvi sair e buscar novos ares. Depois disso, eu trabalhei como diretor financeiro, né? Fui para uma função de diretor financeiro exatamente numa startup, estava de um crescimento exponencial em busca com a meta, né? Com um desafio muito forte que a gente tinha de abrir capital e ir para a Bolsa em 3 anos. O processo foi todo feito, eu fui para a Bovespa, a gente fez toda a parte de roadshow, lançamento de abertura de capital. Naquele momento ali, eu também resolvi empreender, né? Já tinha uma boa experiência de mercado, uma boa experiência de captação, investimento, M&As como um todo. E aí eu parti para um primeiro empreendimento meu, que seria uma operação mesmo, uma plataforma de tecnologia muito voltada ali para startups, gestão financeira totalmente automatizada. Ali, a gente está falando ali em 2017, né, que a gente tinha uma visão muito clara que a gente estava buscando ter já uma visão de trazendo machine learning, já se falando alguma coisa de AI ali, de automatização da gestão financeira. Em paralelo, em 2018, eu conheci o meu sócio atual da Encash, né, o Guilherme, e a gente começou a discutir também uma estratégia de como utilizar todo esse conhecimento financeiro. Ele também já veio, né, da área financeira, trabalhou em bancos,
e também já tinha empreendido, já tinha uma operação já em 10 anos ali rodando em créditos e cobrança, atendendo grandes bancos grandes nacionais, né, como um todo, internacional também, principalmente bancos nacionais aqui, e a gente juntou esse desejo de empreender com a experiência toda da área financeira. Eu parei a outra, né, operação que a gente tinha que focar realmente, eu acreditava muito no Encash, e aí a gente startou em 2018 a nossa empreitada aqui na Encash. Então, minha história é mais ou menos essa aí, depois eu devolver para você para a gente falar um pouco da Encash especificamente. Com certeza, muito bacana. Achei bem legal tanto você quanto o Guilherme, seu sócio, terem essa trajetória, né? Vamos dizer, primeiro num financeiro mais tradicional e desde 18 até hoje num formato novo que a gente vive, que são as fintechs, né? Ao longo dessa sua trajetória, muitas tecnologias foram evoluindo, né? A questão dos aplicativos, aí se a gente olha para Banco Central, a gente vê ele também dando aberturas, por exemplo, com a própria criação da CEPES, né? Mas queria que você desse uma breve resumida, se foi perceptível, de uma maneira bem clara, essa mudança do financeiro tradicional para esse financeiro mais tecnológico, ou um dia você acordou e falou, nossa, realmente o mercado financeiro, a administração financeira como um todo se transformaram. Perfeito. Vou voltar um pouco, né, na história também, que eu acho que é importante a gente falar dessa visão de Banco Central. As fintechs basicamente começaram a ser mais publicadas, incentivadas do Banco Central, lá em 2013, né, quando o Banco Central começou aquela incentivo de alguns entrantes no mercado financeiro, como um todo, para reduzir essa grande concentração que a gente tinha, tanto em meios de pagamento, como soluções bancárias, quanto operações de crédito, né, que é o nosso expertise como um todo. Então, lá em 2013, o Banco Central já começou a incentivar novos entrantes da parte de arranjo de pagamentos, né, tanto descentralizando a parte de cartões como um todo, e aí ele foi buscando alternativas dentro do sistema financeiro de também trazer mais opções, mais diversificação e, obviamente, redução das taxas de custos para o cliente final, né, para o usuário final ali, para o bancarizado efetivamente. Aí, nesse momento, a gente chega em 2018, foi quando o Banco Central olhou para as operações de crédito. Lá em 2018, a gente tinha mais de 75% das operações de crédito, né, no mercado de crédito, centralizado nos 5 grandes bancos aí, que a gente conhece, né, os 3 grandes privados e os 2 públicos ali, concentravam mais de 75% das operações de crédito, e por existir essa grande concentração, o volume de crédito no Brasil ele representava menos de 60% do PIB nacional. Se a gente compara com, né, grandes países aí, países desenvolvidos como um todo, os Estados Unidos está falando de 1,8 vezes o PIB, a Alemanha 1,5 vezes. Então, o volume de crédito do Brasil é baixo, muito concentrado e alta taxa de juros, que a gente conhece muito bem aí, que, né, sempre existiu aqui no nosso mercado como um todo. Então, nessa busca do Banco Central, né, do Bacen, de incentivar novos entrantes, nasce a regulamentação, a 4656, que aprova 2 tipos de modalidades. Uma são as SCDs, são Sociedade de Crédito Direto, e a outra, né, que é o nosso caso da Encash, é a CEPES, Sociedade de Empréstimo de Pessoas. As SCDs, ela tem uma visão ali de empreendedores podem criar a sua estrutura, podem pedir uma regulamentação do Banco Central, né, virar efetivamente uma instituição financeira, mas ela capta recurso para o seu patrimônio, ou seja, o recurso vem dos sócios que investiram no seu patrimônio, então os investidores, eles são sócios, né, da operação, e aquele capital próprio que pode ser emprestado para os tomadores. As SCPs, as CEPs, ou, né, americano aí, a gente reconhece como peer-to-peer, elas operam conectando investidores a tomadores. Então, ela tem uma regulamentação muito mais robusta, porque a gente está conectando investidores a tomadores, então a gente tem 2 pessoas muito fortes, né, que são as pessoas que precisam de crédito e uma responsabilidade com eles, e de um outro lado a gente tem os investidores, que eles não participam como risco dentro da operação, né, dentro do patrimônio da nossa operação, de qualquer uma das CEPs, mas ele investe naquele produto, né, que é aquele título de crédito efetivamente no mercado, e que ele corre um risco daquela operação efetiva. A nossa decisão naquele momento, aí voltando àquela história, quando eu conheci o Guilherme, e aí a operação dele já processava, e aí ele já
cobria pelo menos o que a gente entendia de 3 grandes pilares importantes ali de conhecimento. O primeiro é o motor de crédito, que é como se dá um bom crédito na operação. O segundo é a gestão toda da carteira e a automatização dela, ou seja, desenvolvendo uma plataforma automatizada para toda a estrutura. E o terceiro a gente sabe que crédito existe problema de cobrança, né? Uma negativação ou um atraso de pagamento. Então, o terceiro pilar muito importante que é a gestão de cobrança como um todo. Então, a gente tomou essa decisão como estratégia bem feliz, né? Que hoje, cada vez mais, a gente tem essa certeza. A gente tomou a decisão de seguir no caminho das CEPs, muito em linha de olhando também o mundo, né, de colaborativo, né? Cada vez mais o mundo é colaborativo em N estruturas, em N mercados, e a gente resolveu seguir como CEP. É um processo difícil, né? A autorização do Banco Central, só em maio de 2020, aí efetivamente o Banco Central aprova, regulamenta a Encash como instituição financeira, e a gente nasce para o mercado ali para operar efetivamente como uma CEP. Então, lembrando, né, maio de 2020, início de pandemia, a gente ainda estava naquela instabilidade de produtos, e aí a gente começou a operar efetivamente nessa condição, né, trazendo os produtos de crédito aonde a gente conseguia dar taxas mais reduzidas, né, menores taxas para os tomadores, buscando, né, democratizar soluções financeiras que muitas vezes esses tomadores não tinham acesso a um banco tradicional, aí um gerente bancário, ter que ir numa agência para pedir um crédito, para fazer uma operação financeira, né, de acesso a crédito, e, por outro lado, a gente trazia também operações que investidores conseguiriam diversificar seus investimentos e terem melhor rentabilidade da sua operação. Então, a gente começou a operar e aí tem algumas diversificações agora de produtos, né, que a gente foi criando nessa nossa jornada como um todo. Muito bom. Essa ideia do peer-to-peer é realmente muito bacana, né? Porque você pega justamente uma ponta que sempre teve o crédito ou muito concentrado ou com dificuldade de acessar esse crédito, e uma ponta que tem interesse em investir, muitas vezes, ou por desconhecimento ou por falta de opções, acabava ficando no super tradicional e não tendo retorno tão bacana. Então, muito bom esse modelo, muito legal vocês fazerem parte, e realmente fica um ponto muito legal para o pessoal de casa perceber. Realmente, a Encash não é qualquer um. Eles passaram por uma regulamentação difícil, nem toda plataforma de peer-to-peer lending aqui no Brasil já conseguiu essa regulamentação, essa aprovação. Então, efetivamente, uma sociedade de empréstimo entre pessoas. Navegando pelo site da Encash, a gente vê que tem uma parte das soluções financeiras, que acho que vai justamente nesse próximo assunto que eu queria levantar com vocês, né? Que opções acabaram aparecendo, mercados acabaram surgindo como soluções oferecidas por vocês. Já sei que lá pelo site tem uma parte mais voltada para o mercado imobiliário, tem também uma parte mais endereçada à parte de logística. Então, eu queria, Márcio, que agora você comentasse um pouquinho mais sobre efetivamente como todas as soluções que vocês oferecem hoje estão sendo endereçadas para os respectivos públicos. Legal, Vitor, essa pergunta é até muito boa, né? E a gente convive isso praticamente todos os dias aqui, quando a gente apresenta em Encash, né? Muitas vezes a pessoa, ou o diretor financeiro, ou um C-level da empresa, quando tem um primeiro contato com a gente, aquela primeira pergunta isso é possível? Vocês fazem, vocês são realmente regulamentados, né? E a nossa resposta, obviamente, muito clara, né? Realmente tem muitas outras operações hoje no mercado, a palavra fintech ela é muito pulverizada, né? Qualquer plataforma, um aplicativo que ela envolva dinheiro, né, como tudo ali, eu faço uma gestão, por exemplo, de um orçamento pessoal, ela se apresenta como fintech, mas a gente tem um nível acima, né? A nossa regulamentação como Banco Central, a gente é uma instituição financeira efetivamente aprovada para gerar crédito no mercado nacional. Então, essa primeira resposta que normalmente esclarece para as pessoas, poxa, acessa o Banco Central, coloca lá, né, que lá tem a informação, até por segurança, né, a gente recomenda todos, né, todo o mercado, tanto um tomador quanto um investidor. Não adianta você baixar um aplicativo hoje, porque também, né, a pandemia trouxe isso, né, uma facilidade muito grande das pessoas terem acesso via internet, via aplicativo, e muitas vezes tem ainda plataformas que não são, né, regulamentadas ou que não estão operando efetivamente com a devida regulação, né, do Banco Central. Então, sim, né, a gente recomenda acesso ao Banco Central, ver quem está te fazendo a proposta, ver quem está trazendo alguma solução financeira para vocês. Diante disso, a Encash ela
começa a crescer, né, lá em 2020, depois da nossa operação, e a gente começou a entender muito o mercado ali. Eu até brinco muitas vezes aqui dentro, muito uma lei darwinista, né? A gente foi se adequando, foi ajustando a nossa operação conforme a gente via que os clientes ou o mercado vinha tendo uma melhor receptividade como um todo. E a gente percebeu que a gente teria uma conexão muito mais forte, não sendo um B2C direto, e sim B2B2C, ou seja, tem uma empresa no meio que dali eu desenvolvo produtos financeiros ou soluções financeiras para aquele ecossistema como um todo. E aí a gente ampliou muito a nossa carteira, principalmente com grandes clientes, grandes operações, que normalmente estava travada com o banco tradicional, com toda a robustez do banco tradicional, mas toda a dificuldade de qualquer adequação de uma modelagem que precisava ser mais customizada. Então, a Encash segue nesse caminho de ser, que a gente chama de fintech as a service, construindo soluções financeiras dentro de operações de empresas. Aí você até puxou o gancho, né, falando, poxa, Márcio, comenta um pouco dos mercados que vocês atuam. Nessa atuação nossa, né, a gente percebeu que o mercado de transporte e logística, ele é muito mal atendido, principalmente pelos bancos tradicionais, até mesmo pela informalidade das operações, ou até pela formalidade, mas a forma que ela é feita, né? Um transportador, um motorista, uma pessoa que tem um caminhão, ou que faz um transporte efetivamente, que presta serviço para uma grande transportadora, ele não é um CLT, ele é um PJ, né? Então ele tem uma empresa pequenininha ali, com 2, 3 caminhões, ou ele tem só um caminhão como um todo, ele tem uma relação muito forte, fidelizada e longa com aquela empresa, mas ele não é um CLT. Então ele muitas vezes é desconhecido ou não reconhecido a capacidade de crédito dele nos bancos tradicionais. É aí que a Encash começou a atuar muito fortemente, desenvolvendo operações dentro desse ramo de transporte e logística, partindo de um capital de giro para aquele prestador de serviço ali, que muitas vezes é desamparado. Então, isso, né, a parte de transporte e logística, muitas vezes ele não tem uma formalidade, né? Ele não é um CLT, não é um funcionário ali que está na folha, mas ele tem uma fidelização, tem uma recorrência muito grande, e que aí a gente faz essa análise. Uma nossa visão é sempre B2B2C, né? O B é um parceiro efetivamente para a gente, criando estruturas de crédito nesse mercado. Então, a gente consegue, desde um capital de giro, um financiamento no caminhão, um suporte de caixa, né, caso ele tenha um acidente no caminhão, mas precisa fazer a manutenção, a reforma, como um todo, a gente gera operações de crédito naquele ecossistema como um todo. E aí a gente avançou bastante, né, grandes clientes nossos, são, né, exponenciais aí no mercado de transporte e logística, né, as maiores empresas do mercado já operam com a gente aqui, criando esse ecossistema como um todo. E um outro vertical que a gente também cresceu bastante aí, que você deve ter, né, comentado aí, que você viu no nosso site, a gente tem impulsionado muito no mercado, há um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente também começou a trabalhar no ramo de construção civil, né, parte imobiliária e incorporação. A gente percebeu também que existem linhas de crédito ali que elas são amparadas pelo governo, né, Minha Casa Minha Vida, o próprio STB ali de linha de crédito de financiamento, mas que ele não cobre efetivamente 100% do valor do imóvel. E que um cliente de baixa renda que tem o interesse de acessar a sua primeira casa, seu primeiro imóvel, ele consegue fazer um financiamento com a Caixa Econômica ou com qualquer outro banco, mas a entrada ainda dói muito no bolso dele. Ele não tem um capital ali para dar aquela entrada. Então, a gente entrou com algumas operações de crédito junto com as construtoras, possibilitando esse financiamento da entrada, alongando um pouco mais, capacitando ali deles acessarem. É um produto que a gente tem alavancado e crescido bastante hoje no mercado, numa visão nossa de peer-to-peer, né? Sempre esse peer-to-peer é muito forte. Imagine que é um cliente tomando crédito para comprar um imóvel e que do outro lado eu estou trazendo uma operação para um investidor que ele tem interesse de rentabilizar naquela operação. Tem bens em garantias, tem ativos em garantias, e aí que eu comentei no início, né, sempre essa visão do peer-to-peer nos possibilita trabalhar muito nesse grande spread bancário ou spread bancários que hoje existe nas operações dos bancos tradicionais. A gente consegue dar taxas menores para os tomadores, as pessoas que demandam de um crédito por um período que está adquirindo um bem ou fazendo, né, uma necessidade de um recurso, e, por outro lado, eu consigo remunerar melhor nossos investidores, mesmo, né, a gente tendo efetivamente uma Selic, né, um CDI alto, como está no Brasil hoje ainda, né, a gente consegue fazer remunerações aí que a gente fala na casa de 180%, 200%, 250% do CDI. Então, a gente faz remunerações bem maiores por causa que a gente consegue trabalhar
dessa margem, né, de taxa de juros hoje que o Brasil aplica aqui no mercado como um todo. Muito bom, e eu acho uma verdadeira sacada esse ponto que você trouxe de ser uma fintech as a service, né, para o pessoal de casa, talvez muitas vezes mais ambientada com o SaaS, né, o software as a service, aí mais recentemente veio o banking as a service, essa ideia do fintech as a service é muito bacana, inclusive você digita em cash no Google, é o título que aparece, então realmente muito bacana. E partindo por uma parte mais operacional, vamos dizer assim, Márcio, pessoal que está em casa, ou pensando do lado do investidor, querendo investir, querendo conhecer as oportunidades, ou justamente para o lado do crédito, essas empresas, esses negócios procurando crédito. Como que funciona? Eles entram no site, é aplicativo, eles precisam falar com alguém, dá um panorama geral, porque daí já fica essa lição de casa quando terminar o episódio. Claro, legal. Pessoas que precisam acessar Encash, sim, né, nosso site aí, encash.com.br, né, já joga ali na página ali que pode ter um formulário de acesso também de informação. Nosso departamento comercial, né, @encash.com.br, também pode dar todo o suporte necessário. Visando ali empresas, né, que querem ser parceiras, empresas que estão buscando operações de crédito para o seu próprio sistema, linhas de crédito para o seu cliente, né, capital de giro para um fornecedor. Então, a gente pode criar todas essas estruturas como um todo. Do outro lado, também a gente tem nossos canais para os investidores, que a gente comentou, né, que é a persona do investidor, onde a gente apresenta opções de produtos financeiros como um todo. E aí a Encash tem, né, soluções financeiras que a gente monta, tipo carteiras gráficas, que investidores acessam tipos de produtos que tenham mais interesse. Eu tenho interesse em investir num produto que tem um ticket médio mais baixo, mas tem uma rentabilidade melhor. Então, a gente vai direcionando aquelas carteiras, né, soluções financeiras, ou títulos, né, de crédito, efetivamente, que ele tenha mais interesse, e aí ele vai acessando as opções de investimento. É muito importante, né, que a gente sabe disso, a gente está falando aqui para um público provavelmente bem financeiro, a gente está falando de operações de crédito de risco, né? Quando um cliente nosso baixa o aplicativo e se identifica como investidor, a gente manda, né, faz toda parte do processo de Know Your Client, né, de reconhecer meu cliente como um todo, e o formulário da CVM para identificar que ele é um investidor que conhece risco, né, um investidor agressivo. Porque, efetivamente, uma operação de peer-to-peer, a gente está ali numa visão de que, se der uma inadimplência, ele tem um risco também da operação não ter a realização, né, ou receber o principal dele. Por isso que nosso time, né, de RI e toda a parte do atendimento sempre direciona que é importante você pulverizar seu investimento, é importante você ter compras de vários títulos para fazer uma diversificação da operação, e é importante também, a gente não recomenda que você coloque todo o seu capital, mesmo que a gente tenha trazendo uma operação que vai rentabilizar muito mais do que o mercado está trazendo, você não pode botar o seu capital inteiro em única cesta de ovos, né, como é bem conhecido no mercado. Então, nosso time de RI faz todo esse suporte, deixa um pedaço de renda fixa, um pedaço de renda variável, você tem um pedaço de ações ali, e coloca um pedaço nos nossos títulos de crédito, que ele vai rentabilizar e vai equilibrar a sua carteira ali, principalmente que grande parte dos nossos títulos, eles são pré-fixados, né? E quando a gente olha no mercado que existe uma tendência de queda do CDI, a gente está falando de operações que aumentam a rentabilidade conforme o passar do tempo. E muito importante você ter trazido esse último ponto. Para muitos, talvez, não seja nenhuma novidade, mas essa questão da educação financeira é fundamental. Então, em tempos que a gente vê um monte de gente torrando dinheiro, vamos dizer assim, com foguetinho, tigrinho, bets, é muito importante entender o que efetivamente é um investimento, entender essa relação de risco e retorno, e você disse muito bem, ter essa questão da diversificação, da pulverização. Então, para o pessoal de casa, sempre bom relembrar todos esses pontos, e inclusive também, como o próprio Márcio já trouxe aqui no canal, dar uma olhada no Banco Central, ver instituições habilitadas, entender como funciona a modalidade, para depois, de repente, cair num cenário que não imaginava. Muito bom mesmo, viu, Márcio? Legal. E para a gente começar já chegar para a conclusão, você deixar, além do site da Encash, se quiser deixar depois alguma rede, algum LinkedIn, antes disso, queria aproveitar um pouco essa sua bela carreira no mercado financeiro e pegar um pouquinho da sua visão desses próximos meses e anos, para onde você imagina que as coisas estejam indo, para onde a Encash deve ir,
esse sentido de crédito dos investidores, se o peer-to-peer cada vez tende a fortalecer mais. Na sua visão, claro, você não tem uma bola de cristal, mas queria te ouvir um pouquinho nesse aspecto. Claro, legal. Eu sou um grande defensor aqui do Banco Central como um todo. A gente sabe que tem muitas controvérsias né, no mercado ali, mas o que eles, né, vêm fazendo e fizeram nos últimos, pensar assim, nos últimos 10 anos, mas se a gente olhar em curto prazo, nos últimos 3 anos, com PIX, com a parte de Open Finance, isso é muito inovador, né, e referência no mercado mundial, inclusive, né, que a gente tem implantado como um todo. Eu acredito muito, né, nas operações que o Banco Central tem mais ainda impulsionado, como agora, né, tenho visto muita gente falar aí do Drex. O Drex tem de ser também uma plataforma inovadora, totalmente disruptiva, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente ainda tem os cartórios, né, os cartoriais ainda antiquados, com documentação, papelada e tudo mais. O smart contract deve ser, né, e a gente acredita muito nisso, deve ser um produto muito forte nos próximos 5 anos, que vai crescer tão rapidamente quanto o Pix ali, como um todo. A Enquete está se preparando para isso, né? A gente está nesse mundo aqui de conexão, nossa plataforma é 100% tecnológica, 100% escalável, a gente está bem conectada com o Banco Central também, acompanhando essas inovações que estão sendo lançadas. Então, falando, né, também aproveitando o gancho que você falou, Victor, que eu acho que é muito legal, não esquecendo a responsabilidade nossa social como um todo, até uma preocupação do Banco Central com a educação financeira, né? A gente está lançando agora, até esse mês, uma plataforma de educação financeira para todos os nossos clientes. Vai ser aberto o mercado, sem custo como um todo. A gente quer educar exatamente isso, aquele tomador de recurso, né, aquela pessoa que está pedindo crédito ali, que ele aprenda, ele tenha uma educação financeira, ele tenha conhecimento da gestão orçamentária dele, do dinheiro como um todo. Porque a gente tem 2 propósitos aqui muito fortes, que a gente discute muito na Enquete. O primeiro é ajudar aquela pessoa, né, democratizando soluções financeiras, mas ajudando ele a sair de uma dívida cara, a sair do problema que ele está endividado, negativado no mercado, então ele se organizar financeiramente como um todo, e acessando linha de crédito que vai ser possível que encaixe, né, na capacidade dele de pagamento. Aí muita gente pergunta até para a gente, poxa, mas aí você está matando o seu cliente, você está ensinando ele? Eu falo, não, ao contrário, eu estou educando a ele a se organizar com o dinheiro. Depois eu vou ser um papel importante na vida dele para ele realizar o sonho. Então a gente passa para a segunda fase aqui agora. Ele vai querer agora viajar, comprar uma passagem, ele vai ter um conhecimento financeiro que ele pode tomar um empréstimo mais barato e chegar numa loja, comprar uma televisão à vista, que aí ele vai conseguir 10%, 12% de desconto. Ele vai acessar um imóvel, ele vai acessar um veículo que seja. Então, a gente consegue conviver nesses 2 momentos. Então, a gente acredita muito que a educação financeira vai servir muito para fidelizar esse cliente, ajudar nesse momento de dificuldade dele, de se entender, de se organizar, e depois também a gerir o dinheiro numa melhor compra futura que ele queira ser, né, operar no sistema financeiro como todo. Que legal, parabéns por essa plataforma, realmente é fundamental, é o que ajuda o mercado a funcionar melhor. Então, são trabalhos em conjunto que a gente acaba fazendo, esforços para a educação financeira e que no final das contas a sociedade ganha como um todo, né? Márcio, eu queria mais uma vez te agradecer aqui pela participação e agora, como final, queria justamente que você reforçasse o site da Enquete para o pessoal e se quiser deixar também ou alguma outra rede, LinkedIn, fique super à vontade. Tá ótimo. Obrigado aí você, Vitor, agradecer pela oportunidade, né, a gente divulgar mais ainda Enquete no mercado. Acho que isso é muito importante, esse canal que você tem feito. Nossas redes todas são em Enquete, né, agora só lembrando, é um português misturado com inglês, esse em é Mcash, né, então é M mesmo, não é um N, né, ali, apesar do português não estar correto, mas está na expressão da boca, né, que muita gente fala, como é que você pode pagar? Paga em cash. Então, encash.com.br, nosso LinkedIn é encash.com também, encash.com.br, né, todas as nossas redes sociais, né, estão relacionadas com esses contatos. E as pessoas que quiserem mais informações, né, nosso site ali fala de produtos mais profundamente. Investidores, busquem, né, o ri.encash.com.br, que aí tem todo o suporte de informação de investimento, e parceiros também que queiram entender um pouco mais como podem desenvolver soluções financeiras dentro do seu produto, do seu mercado. Fica então esses convites todos do Márcio, acessem o site, conheçam redes sociais,
porque realmente é um ecossistema financeiro que funciona super bem e melhor quando a gente conhece todos os players. Então, com isso, a gente chega em mais um episódio. Obrigadão, viu, Márcio? Agradeço também ao pessoal de casa que nos acompanha. Vale a pena aí deixar o like, se inscrever no canal, porque justamente são iniciativas de educação financeira, assim como as que a Enquest está trazendo agora, que vão ajudar você a tomar um crédito melhor e você a investir melhor. Com isso, fechamos mais esse episódio e a gente se vê no próximo. Obrigado, Vitor. Um abraço.